As mulheres capturadas pelos vikings enfrentavam um destino mais cruel que a morte. O sal da água lambe a pele, o vento empurra o cabelo encharcado contra o rosto, e atrás de você há uma fumaça escura que ainda carrega o cheiro do seu vilarejo. Mãos que você não conhece seguram seus pulsos, há nós rudes na corda que comprimem o sobressalto do seu corpo. Em poucas horas, você será levada para além do que conhecia, não apenas para uma terra estrangeira, mas para uma condição nova, legalmente definida, na qual a sua maior certeza será a perda da sua própria agência. Essa cena não é invenção. É o ponto de entrada para entender um fenômeno histórico que os celebradores do passado raramente mencionam: a captura e o comércio de pessoas, e em especial de mulheres, como um motor central da economia nórdica. Quando falamos de vikings, imagens de navios longos cortando o mar, de colunas de guerreiros e de sagas heróicas dominam a imaginação. Mas por trás dessas imagens havia organizações com fins práticos, expedições financiadas, redes comerciais e mercados que transformavam corpos em mercadoria. A pergunta que guia esta narrativa é direta e incômoda. Como uma sociedade tão admirada por suas habilidades navais sustentou rotinas de desumanização que para muitas mulheres resultavam numa vida de servidão, exploração sexual e, em alguns casos, sacrifício ritual? Destinos que, na sua duração e humilhação, podiam ser piores do que uma morte imediata? Se você quer mais histórias que desafiem mitos históricos, inscreva-se e deixe nos comentários de onde está assistindo. Para compreender essa realidade, é preciso desmontar dois mitos, o do saque ocasional e o do guerreiro errante movido apenas pela aventura. As incursões que marcaram os séculos finais do primeiro milênio eram frequentemente planejadas, financiadas e geridas como empreendimentos com retorno esperado. Reis locais, chefes de clã, mercadores e investidores privados colocavam homens, navios e suprimentos em expedições que tinham objetivos variados: pilhagem, comércio, estabelecimento de postos comerciais, e em diversos casos, a captura de seres humanos figurava entre os lucros mais confiáveis. Documentos legais, crônicas contemporâneas e a arqueologia mostram que pessoas eram parte integrada dessas economias. A logística dessas operações era sofisticada. Os navios longos e os dracars não eram apenas instrumentos de guerra, eram veículos comerciais projetados para navegar tanto o litoral quanto os rios interiores. A capacidade de navegar rios permitia às expedições atingir mosteiros e aldeias escondidas no interior, sítios que, por sua riqueza e fragilidade defensiva, eram alvos preferenciais. Mosteiros como Lindisfarne e Iona, vilas costeiras e assentamentos rurais no que hoje são Inglaterra, Irlanda e as costas bálticas tornaram-se fontes regulares de pessoas, escravizadas por força. A escolha de alvos não era sempre aleatória. Fatores como proximidade de rotas, facilidade de retirada e valor esperado das capturas influenciavam o planejamento. Os investidores, que podiam contribuir com recursos para armar expedições, esperavam retornos econômicos, e a slave trade oferecia esse retorno. As rotas comerciais e de tráfico não se restringiam às costas do norte. Mercados estabelecidos em centros como Dublin, Giffelin, Birka, Hedeby e outras feiras costeiras funcionavam como nodos onde pessoas, escravos, têxteis, metais e moedas circulavam. Moedas árabes, os dirhams, foram encontradas em grande número em sítios escandinavos, um sinal claro de que os fluxos econômicos iam muito além dos mares do norte. Há ligações que cruzavam os Bálticos, seguiam pelos rios Dnieper e Volga, até chegarem a Constantinopla e as rotas do mundo islâmico. Essa circulação de prata indica que havia uma demanda interregional por mão de obra e bens, que sustentava uma economia do rapto e do comércio. O caminho da captura até o mercado era uma sucessão de despossessões. Em muitos relatos, a violência inicial, entrar numa casa, retirar uma mulher do seu contexto familiar, apanhar crianças, era apenas o primeiro movimento de um processo maior. As marchas até as praias, os embarques em condições apertadas e insalubres e as travessias por às vezes longas jornadas até mercados urbanos transformavam o corpo capturado num objeto de troca. Testemunhos de crônicas insulares e relatos de viajantes descrevem a chegada de embarcações carregadas de pessoas.
Nos portos, havia agentes, compradores e redes estabelecidas que reavaliavam a mercadoria humana segundo critérios econômicos, idade, saúde, habilidades. Mulheres jovens eram frequentemente valorizadas por sua capacidade de trabalho doméstico e de produção têxtil, atividades que tinham grande demanda nas sociedades nórdicas e nas conexões comerciais do período. A vida de quem se tornava frar, termo nórdico para pessoa em condição de servidão, era uma condição legal e social que implicava perda de direitos. As leis nórdicas, como as compiladas em textos como as Gragas na Islândia e outras tradições legais, regulavam aspectos da servidão. Preço de compensação por danos, estatutos de propriedade sobre o corpo do escravo e as formas pelas quais a servidão podia ser adquirida ou perdida. Essas regras não aboliam a violência, antes institucionalizavam relações de poder. No cotidiano, muitas mulheres escravizadas eram empregadas em tarefas domésticas e na produção têxtil, fiar, tecer, bordar, trabalho que deixava marcas no esqueleto. Estudos de osteologia em cemitérios nórdicos revelam sinais compatíveis com repetição de movimentos, uso intensivo das mãos e, em alguns casos, indicadores de desnutrição e estresse físico crônico. A produção têxtil, aliás, não era só labor, era valor econômico. Tecidos finos e manufaturas eram mercadorias apreciadas nos mercados regionais e internacionais. O trabalho feminino no tear e na fiação era essencial para a economia doméstica e para o comércio de alto valor. Assim, a captura de mulheres jovens não era simplesmente uma consequência do saque. Era um investimento, mão de obra reprodutiva e produtiva que gerava lucro de várias maneiras, direta e indiretamente. Em paralelo ao trabalho forçado, corria outra forma de dominação, a exploração sexual institucionalizada. Termos nórdicos como frila descrevem a concubina, uma mulher associada a um homem livre sem que tivesse o mesmo estatuto legal de uma esposa legítima. Quando essa condição recaía sobre uma mulher escravizada, o seu corpo e a sua sexualidade tornavam-se objeto de controle institucionalizado. Filhos nascidos dessas uniões, chamados frilaborn em algumas fontes, ocupavam posições sociais ambíguas. Em certos contextos, podiam ascender, mas com frequência carregavam a marca da origem servil. As leis e costumes locais regulavam tais relações de forma que, muitas vezes, não protegiam a mulher de abusos ou de abandono. Ao falar disso, é imprescindível usar linguagem sóbria. Trata-se de exploração sexual e concubinato forçado, práticas com consequências duradouras para as famílias e as comunidades. As sagas, sob sua forma literária, oferecem janelas sobre essas dinâmicas. A Laxdæla Saga, por exemplo, inclui a figura de Melkorka, uma mulher apresentada como de origem irlandesa que foi trazida como concubina e mais tarde reconhecida como filha de um rei. Um episódio que revela como memória literária e experiência histórica se entrelaçam, mas que deve ser lido com cautela, dado o caráter literário e transformador das sagas. Além da exploração laboral e sexual, havia outra dimensão que transformava a condição das mulheres em algo ainda mais brutal: o uso ritual de pessoas em contextos sacralizados. O relato de Ahmad ibn Fadlan, viajante árabe do século X que descreveu um funeral de um líder entre os povos conhecidos por ele como Rus, é uma das fontes mais citadas neste debate. No seu texto, ele descreve o sacrifício e a entrega de mulheres que acompanharam o líder até a barca funerária, descrevendo rituais que impressionaram pela violência e pela teatralidade. Este texto deve ser tratado com o distanciamento crítico que se aplica a qualquer relato estrangeiro. Ibn Fadlan escreveu a partir de expectativas culturais próprias e pode ter exagerado ou interpretado atos rituais através de uma lente moral distinta. Ainda assim, a sua narração coincide, em certa medida, com evidências arqueológicas que sugerem ritos de sacralização envolvendo pessoas e animais em contextos funerários no norte. Túmulos como o de Oseberg, na Noruega, que incluíram sepultamentos complexos de mulheres em associação com navios e ritos simbólicos, levantam hipóteses sobre o lugar de mulheres em práticas de elite. Hipóteses que variam entre interpretação de elite feminina sepultada com status e interpretações que leem elementos como sinais de violência ritual. Em muitos casos, a arqueologia fornece indícios sugestivos, não provas unívocas.
Por isso, é necessário distinguir claramente entre relato, evidência material e interpretação. As provas materiais da economia do rápido e do comércio são múltiplas e convergentes. Encontram-se dirhams árabes em grande número em achados escandinavos. Runas e inscrições comemorativas ressaltam conquistas e expedições. Túmulos e cemitérios mostram padrões demográficos e de saúde que não se coadunam com a imagem romântica de sociedades de pequenos agricultores iguais entre si. Em assentamentos como Redby e Birka, vestígios de mercados, oficinas e espaços de comércio confirmam o papel dessas localidades como pontos de redistribuição. As análises isotópicas em dentes e ossos permitiram identificar pessoas que viveram sua infância em áreas diferentes das de sua morte, indicando migrações forçadas. Em alguns cemitérios, perfis de saúde e sinais de elaboração habitual sugerem a presença de classes sociais distintas, incluindo indivíduos submetidos a trabalhos pesados desde a juventude. A genética acrescenta uma peça poderosa a este mosaico. Estudos de DNA antigo e de populações modernas apontam para um padrão notável nas ilhas do Atlântico Norte, como a Islândia. A quase totalidade das linhagens paternas Y-DNA tem origem escandinava, enquanto uma parte substancial das linhagens maternas mtDNA tem origem nas Ilhas Britânicas e na costa atlântica da Escandinávia. Esse padrão tem sido interpretado por muitos pesquisadores como evidência de que grupos de homens nórdicos migraram ou foram acompanhados por mulheres locais ou trazidas da Grã-Bretanha e da Irlanda. Em termos simples, os genes maternos apontam para um contributo significativo de mulheres das Ilhas Britânicas nas populações insulares. Algo que pode refletir casamentos mistos voluntários, migrações e, em grande parte, capturas e transporte forçado de mulheres durante as ondas de incursões e colonizações. Aqui também é importante ser claro: a genética não prova intenções. Ela revela padrões de parentesco e movimento populacional que precisam ser interpretados à luz de arqueologia, das fontes escritas e do contexto histórico. Ainda assim, quando conjugados com relatos de captura, mercados de escravos e as rotas comerciais, os dados genéticos sustentam a leitura de deslocamentos de mulheres que muitas vezes não foram voluntários. A normalização social da escravidão no mundo nórdico é outro eixo que explica por que essas práticas persistiram. Em muitas sociedades europeias medievais, a escravatura era um status social codificado. No norte, a propriedade de um trir implicava direitos sobre o trabalho e o corpo dessa pessoa. Essa condição foi regulada por leis, sancionada por costumes e reproduzida economicamente. A transição para formas diferentes de servidão ocorreu em parte com a expansão do cristianismo e com mudanças econômicas, políticas e sociais, períodos em que surgiram maiores incentivos para a manumissão em alguns contextos e para a regulamentação da servidão em outros. Mas a memória dessas mulheres, a maior parte anônima, foi frequentemente apagada das narrativas heróicas e das inscrições que celebravam chefes e feitos militares. Runas e pedras comemorativas podem glorificar líderes que financiaram expedições. Raramente nomeiam as mulheres cuja perda financiou parte dessa glória. Ao longo desse processo, o imaginário histórico tende a minimizar a agência e o sofrimento das vítimas. Recuperar essas histórias exige combinar fontes e ler o que é deixado e o que foi silenciado. Fontes documentais como as crônicas monásticas e os anais irlandeses e anglo-saxões frequentemente relatam incidentes de captura e as suas consequências para as comunidades locais. Relatos exteriores, como os de viajantes árabes, fazem uma ponte entre o universo nórdico e as sociedades do sul, oferecendo descrições que precisam de leitura crítica. E as sagas, com sua mistura de oralidade e criação literária, são uma caixa de ressonância. Nelas encontramos ecos de práticas sociais, conflitos e possibilidades de mobilidade social, como no caso de Melkorka, mas também filtros artísticos que moldam os fatos segundo convenções narrativas. O clímax dessa leitura conjunta é incômodo, porém geométrico em sua lógica. Quando se consideram as práticas legais, o planejamento econômico das expedições, as rotas comerciais, as evidências arqueológicas e os sinais genéticos, forma-se um quadro coerente em que a captura e o comércio de mulheres não são meros efeitos colaterais da violência guerreira, são mecanismos integrados à economia e à organização social.
Para muitas mulheres, o destino não foi uma morte rápida no campo de batalha, mas uma vida prolongada de propriedade, trabalho forçado, violência sexual institucionalizada e, em alguns casos, sacralização em ritos que as transformavam em símbolos funerários ou ofertos em prol de elites. Em termos humanos, essa condição de perda de agência, de humilhação repetida e de privação contínua podia ser uma existência pavorosa, uma lenta erosão da pessoa, que para muitas foi efetivamente pior do que uma morte imediata. O legado é complexo. Com a gradual cristianização e mudanças econômicas, as formas explícitas de escravidão foram sendo transformadas, reguladas e, em parte, substituídas por outras formas de servidão e dependência. A manumissão existiu, houve pessoas que conseguiram reverter a condição de trir. Ainda assim, a espessura histórica do fenômeno deixou marcas demográficas, culturais e arqueológicas. As pedras rúnicas que celebram vitórias, leitos funerários ornamentados e relatos épicos, muitas vezes encobrem as vidas anônimas que sustentaram parte daquela prosperidade. Ao encerrar, é preciso insistir num ponto ético. Olhar para esse passado sem Googles românticos não é negar a complexidade cultural dos povos nórdicos, nem reduzi-los a monstros. É antes afirmar honestidade analítica e empatia histórica. A chamada Era Viking produziu navios impressionantes, navegações incríveis e trocas culturais profundas. Mas também produziu uma economia da captura, cujas vítimas, em muitos casos, foram mulheres cuja existência se apagou dos anais. Recordá-las é um gesto de justiça histórica. Se este episódio abriu seus olhos para uma face esquecida da história, compartilhe com quem possa se interessar e pesquise as fontes citadas para se aprofundar. Há muitas leituras, estudos arqueológicos e análises genéticas que expandem cada ponto mencionado aqui. E a história só se reescreve quando olhamos para todas as suas faces.